Olá, bom dia a todos. Descabelada, agora depois do looping da montanha-russa. Gente, a gente vai falar um pouco sobre os aspectos nutricionais, tudo aquilo que foi visto lá no Simpósio Internacional. Eu queria começar dizendo como é que é montada a aula, como é que a gente pensa nisso antes. A gente assistiu, foram 6 dias de evento, como a doutora Adriana acabou de mencionar. A gente assiste às aulas, a gente monta essa apresentação para vocês e monta baseado em quê? Em evidência científica. Então, cada aula que a gente assistiu dura em torno de 15 minutos. Cada aula, eles apresentam vários trabalhos durante a aula. Então, para montar tudo isso aqui, foi lido todos esses trabalhos, tá bom? Então, depois de um fuso de 30 horas, a gente vai começar a falar sobre nutrição. O que a gente viu? Eu dividi essa aula em 2 partes principais. Todas as aulas que a gente teve e todos os pôsteres que falavam sobre qualquer coisa sobre nutrição. As aulas foram divididas em algumas partes falando sobre sobrevida, dentre elas, mais uma vez, as lipoproteínas, então lipídios e as suas lipoproteínas atuando em sobrevida nos pacientes, perda de apetite associada a uma perda de peso e massa gorda, ingestão alimentar em pacientes com ela, avaliação relativa à gravidade da doença e gasto energético de repouso, e um estudo piloto multidisciplinar entre fono e nutrição, que apresentou alguns dados interessantes. Para quem me conhece, sabe que eu não costumo dar aula de óculos, mas depois de um fuso de 30 horas é impossível, tá, gente? Vou precisar de um óculos, vai ser bem importante. Essa apresentação sobre lipídios, apolipoproteínas e prognósticos do paciente com ela, o que ela mostrou para a gente? Primeiro, para contextualizar o que são as apolipoproteínas. O objetivo desse estudo foi estudar as taxas de lipídios e apolipoproteínas no prognóstico do paciente com ela. A apolipoproteína A, ela é muito mais ligada ao colesterol HDL, que é o chamado colesterol bom. A apolipoproteína B é mais ligada ao colesterol LDL, que é ligado ao colesterol chamado colesterol ruim. Eles avaliaram 103 pacientes por 3 anos de acompanhamento e eles avaliaram o quê? Colesterol total, LDL, que é a fração ruim, HDL, que é a fração boa, triglicérides, escala de funcionalidade, idade, sexo e tempo de evolução de doença. O que foi visto? Só para contextualizar, a idade dessa população gerava em torno entre 65 a 78 anos, um IMC médio de 24, uma escala de funcionalidade de 39. Essa escala de funcionalidade varia de 0 a 48 pontos. Pontuações mais altas denotam melhor prognóstico. Gênero dos pacientes, 53 homens e 50 mulheres, 38 com início bulbar e 65 pacientes com início apendicular. O que eles nos mostraram? Sobre o colesterol ruim, só um minutinho, voltando aqui. Sobre o colesterol ruim, falando do colesterol LDL, para os pacientes que apresentavam menos do que 2,5 nanomol por litro, em avaliação clínica, por exame laboratorial, a média de sobrevida desses pacientes girava em torno de 10 meses. Quando a gente fala de um colesterol acima de 2,5, ou seja, um colesterol ruim acima de 2,5, a média de sobrevida aumentava para 24 meses. Quando a gente fala da fração LDL sobre HDL, essa fração baixa, ou seja, menor do que 2,6, a média de sobrevida era de 19 meses, e para uma fração maior, era maior do que 25 meses, mostrando aquilo que a gente tem sempre dito. Todas as aulas a gente fala um pouco sobre gordura. O que a gente sabia antes? Que o colesterol e o triglicérides eram fatores protetores em torno de 12 meses de sobrevida. Aqui eles nos mostraram um outro ponto importante. O colesterol ruim também está atrelado à sobrevida. Quando a gente fala da apolipoproteína B, que é aquela que eu comecei dizendo que é ligada ao colesterol ruim, eles nos mostraram que para pacientes com menos do que 0,9, a média de sobrevida era de 11 meses,
Para uma apolipoproteína B, ou seja, uma apolipoproteína dita como ruim, acima de 0,9, a média de sobrevida aumentava para 21 meses. A fração aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando a fração é baixa entre ApoB e ApoA, a sobrevida é menor, então em torno de 18 meses. E uma fração maior, ou seja, acima de 0,82, a sobrevida aumentava para 24 meses. Esse aqui é do mesmo estudo, eles nos mostraram taxa de progressão da doença. Em que momento essa doença progride de forma mais rápida? Para qual paciente essa doença acaba progredindo de forma mais rápida? Então, aqui a gente vê diversas curvas. Essa primeira curva é do grupo 1, aqui não está dando para apontar, mas daqui a gente consegue. As primeiras curvas são as curvas com menor sobrevida, ou seja, com uma taxa de progressão muito mais rápida. Quais são os critérios que fazem ver que essa doença acontece de forma mais rápida? Então, homens com início bulbar, uma idade mais avançada, um índice de massa corporal mais baixo e um LDL, que é o colesterol ruim, mais baixo. Quando a gente fala de taxa de progressão de forma mais lenta, a gente teria mulheres com início apendicular, ou seja, membro superior ou inferior, com um IMC mais alto do que 24, demonstrando que a gordura é protetora não só de ingestão, mas também como de composição corporal, e um LDL acima de 2,5. Esse outro trabalho fala sobre perda de apetite associada à perda de peso e massa gorda. O objetivo desse trabalho foi determinar a prevalência e o impacto da perda de apetite na mudança de composição corporal. Será que esses pacientes apresentam perda de apetite e isso impactaria na composição corporal? E isso estaria atrelado à sobrevida? O estudo foi do tipo prospectivo, caso controle. Eles avaliaram 62 pacientes com ela e compararam com 45 controles, ou seja, 45 pacientes sem a doença. Eles fizeram avaliações repetidas de 3 a 4 meses por 18 meses de avaliação. O que é que foi visto? Que para os pacientes, a perda de apetite é muito mais prevalente nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, em torno de 29% dessa população versus 11% da população que não tinha a doença, e que sim, a perda de apetite impacta na evolução, tanto na evolução da doença como na alteração de composição corporal. Para os pacientes que apresentaram perda de apetite, eles tiveram uma queda de 0,07 kg por mês, quando comparado aos pacientes sem perda de apetite, uma perda menor de peso. O IMC também caía mais rápido, tinha menos massa gorda, enquanto para os pacientes que não tinham alteração de apetite, eles apresentavam inclusive um ganho de massa gorda. E aí vinha a pergunta dos pesquisadores: será que a perda de apetite impacta nessa progressão da doença? Impacta na sobrevida desses pacientes? E a resposta foi sim, porque quanto maior seria a perda de apetite desses pacientes, menor seria a escala de funcionalidade. E por que é que esses pacientes teriam essa alteração de apetite? Alguns estudos mostravam que os pacientes apresentavam perda de apetite por alteração bulbar. Então, os pacientes que tinham disfagia apresentavam maior perda de apetite. Isso não foi visto nesse estudo. A gente tem aqui a pontuação da escala de apetite em torno de 29 para os pacientes que apresentavam qualquer grau de disfagia e o mesmo valor de 29,5 para os pacientes que não tinham. E aí, muito foi pensado, por que é que esses pacientes... Por que isso é tão atrelado, essa perda de apetite nos pacientes com doença neuromotor? Hoje a gente sabe que, fora essa questão de disfagia, que possivelmente também impacta, a gente tem aqui também alterações hipotalâmicas, atrelada a essa alteração de apetite, dificuldade de se autoalimentar, a função respiratória também atrelada à maior evolução dessa perda de apetite.
Então, o que eles concluíram? Que a perda de apetite é muito mais prevalente nos pacientes com ela. O apetite piora, sim, com a progressão da doença, e dessa forma impacta na composição corporal, e por isso a gente precisa tratar de forma precoce para que isso não aconteça, de forma que a gente consiga conter a evolução dessa doença. E eles nos disseram que quanto maior seria essa alteração de composição corporal, também atrelada a essa perda de apetite, mais a doença progride. Esse foi um estudo de ingestão alimentar em pacientes com ela, avaliação relativa à gravidade da doença e gasto energético de repouso. A gente muito tem falado aqui sobre esse hipermetabolismo presente nos pacientes com ela. E o quanto esse hipermetabolismo também impacta na evolução da doença. Eles nos mostraram que esse hipermetabolismo, aquilo que a gente já tem dito, é multifatorial, alterações mitocondriais, alterações no hipotálamo, alterações inclusive hormonais, alterações mitocondriais, diversas alterações atreladas a esse hipermetabolismo. O objetivo desse trabalho foi comparar a ingestão alimentar de pacientes com ela, com participantes que tinham a doença e participantes que não tinham, e determinar se esse hipermetabolismo, se esses pacientes hipermetabólicos consomem mais energia, se a ingestão alimentar era maior e se isso era possível de conter esse hipermetabolismo. Será que o paciente que é hipermetabólico, se eu administrar suplemento ou se eu fizer uma orientação nutricional, eu sou capaz de conter esse hipermetabolismo? Essa era uma das perguntas desse estudo. Foram 54 pacientes com ela e 35 pacientes sem a doença, os controles. Eles nos mostraram que 27 pacientes apresentavam em estado hipermetabólico. Mostraram que... Dali eu não consigo ler. Eles mostraram aqui para a gente que em torno de 70% dos pacientes consumiam muito menos ingestão alimentar, era menor do que a demanda energética, e nos mostraram aqui um gráfico, uma tabela de quanto em caloria esses pacientes consumiam de acordo com o índice de massa corporal. A gente tem que, para um paciente com menor do que 20 kg por metro quadrado de IMC, esses pacientes chegam a consumir em torno de 36 calorias por quilograma de peso por dia, que é um consumo bem alto. As conclusões desse estudo foram de que a ingestão alimentar em pacientes com ela diminui à medida com que a doença progride. Eles concluíram também que o paciente compensa esse hipermetabolismo com ingestão alimentar, de forma que sim, é possível, quando você recebe uma orientação nutricional, conter o hipermetabolismo, de forma que a gente contenha o hipermetabolismo e contenha sim a alteração de composição corporal inerente a esse hipermetabolismo. Uma tendência para aumento de ingestão de energia em relação ao gasto energético de repouso em pacientes hipermetabólicos. E eles concluem que são necessários muito mais estudos para que a gente entenda esse hipermetabolismo e essa ingestão alimentar. Esse foi um estudo piloto multidisciplinar entre Fono e Nutri, que testa a viabilidade e os efeitos do exercício, então os exercícios de deglutição e da dieta nos pacientes com doença neuromotor. Eles iniciam um trabalho falando que em torno de 85% dos pacientes ou iniciam com a doença, esses 85%, ou em algum momento vai desenvolver essa disfagia. Hoje a gente sabe que para os pacientes com IMC abaixo de 18,5, essa doença evolui 7,7 vezes mais rápida. Então, o quanto atrelar os exercícios à alteração na dieta seria possível de mudar o curso das coisas. Será que a gente teria resultados? Eles nos mostraram que sim, houve um aumento de sobrevida e melhora de coordenação motora. Na verdade, começaram-se o estudo pensando por que é que a gente pensa em suplementar gordura para o paciente com ela. Isso a gente tem falado muito. Houve uma pesquisa em ratos que eles fizeram administração de 20% de dieta às custas de azeite de oliva extra virgem para os ratos. E eles viram que houve sim aumento de sobrevida e melhora de coordenação motora e atrofia muscular para os ratos.
Então, foi por isso que eles pensaram em investigar a viabilidade e o impacto de exercício de deglutição, de intensidade moderada e programa de dieta com 20% vinda de azeite de oliva extra virgem. Ou seja, eram exercícios de fono, orientados por um profissional fonoaudiólogo, mais 20% de gordura vinda de azeite de oliva extra virgem. Por que azeite de oliva extra virgem? Né? A dúvida era essa. Porque, na verdade, a gente já tem alguns estudos mostrando que o azeite traz alguma melhora, inclusive para os pacientes com Parkinson e Alzheimer, por ação nos radicais livres, porque reduz a inflamação. Então, eles tiveram um resultado interessante em qualidade de vida. Os participantes que fizeram uso do azeite de oliva extra virgem aliado ao exercício orientado pela fonoaudióloga, demonstraram de 46% que apresentavam qualquer grau de depressão, isso poderia e foi reduzido aqui no gráfico para 8%. Além disso, tiveram melhoras em dor. E aí me vinha na cabeça, por que é que o azeite de oliva teria trazido um efeito tão positivo nessa questão de depressão? Já que a gente estava falando aí de um volume até pequeno de gordura e de forma tão fácil da gente administrar e conseguir fazer isso para todo mundo em casa. Na verdade, eles concluíram essa questão de avaliação multidisciplinar poderia ter um impacto em diminuição de depressão. Uma vez que o paciente sabe que ele é tratado, ele já tende a diminuir o quadro de depressão e ansiedade. Aqui eles nos mostraram que o paciente que era tratado com esse azeite tinha um ganho de peso maior em comparação ao grupo sem o azeite e que eles consumiam muito mais gordura à medida que você ia colocando essa gordura para esses pacientes. Os participantes que combinaram exercícios e dieta foram muito mais propensos a reduzir a aspiração, a estase de saliva e resíduos pós-deglutição. Então, para os pacientes que fizeram as duas coisas, consumiam azeite em conjunto com exercício físico, o exercício de deglutição. Porque esse estudo foi dividido em 3 grupos, pacientes só com dieta, pacientes com dieta e o exercício de deglutição, e pacientes só com exercício. Então, para o grupo de pacientes que fizeram as duas coisas, sim, eles tenderam a melhorar essa questão de deglutição. Não houve melhora nos grupos que fizeram só dieta e nos grupos que fizeram só o exercício. As limitações desse estudo foram um pequeno grupo de pacientes, então isso a gente precisa ampliar para entender melhor e provavelmente útil, né? Uma vez que orientar 2, 3 colheres de sopa por paciente incluir na dieta é uma situação muito fácil e por um custo muito acessível para todo mundo. Aqui é a seção de pôsteres. O que foi que a gente viu na sessão de pôsteres? Esse pôster aqui falava sobre o peso e a sobrevida dos pacientes com ela. Será que a porcentagem de perda de peso impactaria na evolução da doença? A gente já sabia que sim, mas aqui eles nos mostraram dados bem relevantes. Aqui desse pôster específico, 36% dos pacientes tiveram perda de peso em torno ou superior a 5%, 16% deles perderam mais do que 10% de peso. Pacientes com início bulbar, com qualquer comprometimento bulbar ou menor escala de funcionalidade, apresentaram perda de peso muito mais grave. Para os pacientes com perda de peso superior a 10%, esses pacientes tiveram uma sobrevida reduzida em 18 meses. 18 meses de redução de sobrevida para os pacientes que perdiam mais do que 10% do peso corporal. Eles concluíram como a perda de peso foi considerada um preditor independente de sobrevida. Uma vez que você avalia o peso do paciente, você sabe como essa doença está evoluindo. Níveis de vitaminas em pacientes com ela no sul da China.
Esse estudo foi um estudo de uma corte muito grande. Eles avaliaram 203 pacientes com ela, 214 pacientes com qualquer outra doença neurológica, neurodegenerativa, e 208 pacientes saudáveis, e compararam os grupos. O que foi que eles viram? Que pacientes com início precoce, ou seja, antes dos 55 anos, início precoce da esclerose lateral amiotrófica, apresentavam níveis mais baixos de vitamina C do que os pacientes que apresentavam a doença acima de 55 anos. E eles concluíram que isso sim poderia estar atrelado ao início da doença de forma precoce, talvez porque a vitamina C também atue como antioxidante. O nível de vitamina B2 foi positivamente correlacionado com o score de funcionalidade. Quanto maior a vitamina B2, melhor seria o prognóstico do paciente. Pacientes com ela, no grupo de pacientes com ela, o que se viu? Aumento do nível de vitamina A e E, diminuição dos níveis de vitamina B2, B9, C. Isso foram detectados e podem ser envolvidos na patogênese da ELA. A conclusão é que os pacientes precisam acompanhar essas vitaminas para a gente identificar se existe um déficit ou não e a necessidade de suplementação. É claro que a gente ainda precisa entender muito em relação à suplementação de vitamina para esses pacientes. O que é válido lembrar é que precisa ser monitorado e precisa ser suplementado uma vez que haja deficiência. Só nesses casos. Aqui um estudo que tentou identificar se a albumina sérica poderia ser um indicador de via alternativa de alimentação, de gastrostomia. Hoje, os critérios para a indicação da via alternativa de alimentação são 3 principais. Perda de peso acima de 10% nos últimos 3 meses, uma disfagia moderada e uma piora de função pulmonar em torno de 50%. E a dúvida desse estudo era será que os níveis de albumina no pré-gastrostomia ou nos pacientes que tinham a gastro, será que isso variava? E será que isso poderia ser um indicador de que só avaliando por exame laboratorial a albumina eu poderia indicar uma via alternativa só com esse critério? O que eles nos mostraram? Que não foram observadas diferenças significativas entre os grupos quanto ao gênero, idade de início da doença e duração da doença. Os níveis de colesterol total neste grupo de pacientes e de LDL não foram alterados para pacientes com e sem via alternativa de alimentação. Os níveis séricos de proteína e albumina foram medidos dentro de 4 semanas após a gastrostomia e foram significativamente reduzidos. Ou seja, quando a albumina cai, a gente entende que existe uma pior situação nutricional. Nesse trabalho, especificamente, eles viram que para o paciente que faz a gastrostomia, a albumina tende a cair. E aí a dúvida é, por que é que vocês indicam, então, a via alternativa de alimentação? Não é para nutrir esse paciente? Né? Será que a albumina seria um indicador? Aqui a conclusão do trabalho foi que não, a albumina não foi possível, pelo menos nesse primeiro estudo, de ser um indicador. Hoje a gente ainda vai manter a indicação de perda de peso, disfagia moderada, piora de capacidade vital forçada. Mas a dúvida aqui que eu tenho para todo mundo é, por que é que a albumina cai? Se você faz uma via alternativa de alimentação para nutrir melhor o seu paciente, por que é que esse estudo viu que a albumina tende a cair? O que vale lembrar, pessoal, é que a gente indica a via alternativa de alimentação, porque ela tende, a gente tem visto estudos com melhora de sobrevida, melhora de qualidade de vida, mas a sobrevida e a qualidade de vida muda. Até aqui eu contei muito para vocês do estado nutricional. Ela muda de acordo com o estado nutricional. Esse estudo aqui não mostrou para a gente o que é que o paciente se alimentava no pré e o que é que ele se alimentava no pós. Fazer a via alternativa de alimentação não adianta muito se você não tiver uma indicação nutricional de forma adequada. Então, possivelmente, esses pacientes que fizeram a via alternativa de alimentação mudaram muito pouco a sua nutrição ou não mudaram de acordo com o que deveria acontecer.
Aqui foram os nossos trabalhos, a Adri já mostrou para vocês os 7 trabalhos. Dentre os 7, a gente teve uma apresentação de nutrição, que é um trabalho que está em curso. Esse trabalho tem sido um trabalho desenvolvido para a gente lá no setor de investigação em doenças neuromusculares da Unifesp, com 34 pacientes com ela, sendo acompanhados a composição corporal por 1 ano. A gente está acompanhando a composição corporal, acompanhando as alterações fonoaudiológicas e acompanhando a função respiratória. E a gente tenta buscar o que é que essa composição corporal se atrela à evolução da doença. Quanto de perder massa muscular poderia se atrelar a quanto de evolução da doença? A mesma coisa para a gordura. O que a gente tem visto são dados preliminares. Acredito que até o final desse ano a gente tem os dados conclusivos. A gente tem visto que a composição corporal, uma vez que a gente orienta os pacientes, a nutrição desses pacientes a cada 3 meses, tende a não alterar. Gente, esse é um trabalho que tem dado um resultado que, para mim, é muito gratificante. A gente tem uma doença que tende a acometer a composição corporal. O paciente tende a perder massa muscular pela própria evolução da doença. A gente sabe que quando a gente ganha gordura, parece que essa gordura é protetora do motoneurônio e também protege esse paciente de evitar perda de massa muscular. Então, a gente tem visto que com a orientação nutricional, sim, é possível conter essa evolução de composição corporal, de forma que a gente consiga conter a evolução da doença. Eu quero agradecer todo mundo pela presença. Deixo aqui meu e-mail para dúvida. Agradecer todo o setor de investigação de doenças neuromusculares, em especial a Nutri, que está sempre junto comigo, Michele. E agradecer minha família, que foi quem ficou aí esse período sem mim para participar do congresso. Obrigada.